Um tema encantador, um tema fascinante, paternidade responsável. Boa noite a você na companhia da Canção Nova. Você está bem? Nós começamos aqui mais um Além da Notícia. Eu estou felicíssimo e será uma noite de presente para pai, para mãe, para as famílias e para os seus filhos. Me lembro aqui de São João 23. Ao chegarem em casa, deem um beijo em seus filhos e digam que foi o Papa quem mandou. Você está em casa? Está em casa? Então este programa será também para os seus filhos, para depois deste programa você ir lá no berço deles, na cama deles. Se possível, pega o telefone, passa uma mensagem para eles, faça um carinho aos seus filhos, porque o tema de hoje vai nos provocar a isto. Seja muito bem-vindo à nossa programação aqui na Canção Nova, no Além da Notícia. Paternidade responsável é o nosso tema e os nossos convidados são conhecidos já, são amigos, já os tenho como amigos, porque tiveram aqui uma vez em nosso programa e voltam novamente assim, com esse sorriso tão bonito. A presença de André e Karina Parreira. Vocês têm 25 anos de casados, 7 filhos. Eu acho que vocês sabem o que é paternidade responsável. 7 filhos, 2 na vida religiosa, não é? Boa noite, Karina. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui. De volta, né? Sim. André, você também. Boa noite, bem-vindo. Uma alegria estar de volta aqui. 2 filhas na vida religiosa. Qual a idade delas? Uma com 20, outra com 15. Onde elas estão? Em quais obras religiosas? No Instituto do Verbo Encarnado, na Congregação das Servidoras do Senhor. Moro em São Paulo. São Paulo. As 2 na mesma obra? Sim. Exato. Em casas diferentes, né, que são etapas diferentes de formação. Uma faz o nível médio, que é o aspirantado, e a outra já é noviça. Uau! Bom, eu preciso falar mais deles, viu, gente? Acompanham casais, especialmente aqueles que se preparam para o matrimônio, palestram em retiros no Brasil e no exterior. No ano de 2022, foram convidados pela Santa Sé para fazerem uma das conferências do Encontro Mundial das Famílias em Roma. E eles são autores de obras que estão aqui expostas, como vocês podem ver, olha, encontros de preparação para a vida matrimonial na dinâmica paroquial. Inclusive, este livro aqui foi indicado, apareceu nas indicações do Vaticano na preparação mundial de casais no mundo todo, não foi, André? Sim, no ano Família, Amores Letícia, foi uma obra indicada. Olha só que beleza. Tem essa obra aqui também, Família Fora de Moda, Tempos Modernos, Fé e Paternidade Responsável. Tem ainda este outro aqui, O Amor Celebrado, a Sexualidade na Vida Matrimonial, em Perguntas e Respostas. E tem aquele outro lá que é o best-seller de vocês, não é? O mais vendido. Mais vendido. Mais de 150 mil exemplares já vendidos, espalhados no Brasil, em várias dioceses do Brasil. E também em língua espanhola. Matrimônio, Encontros de Preparação. Isto aqui é em substituição, eu diria, uma proposta em substituição aos antigos cursos de noivos. Exatamente, isso mesmo. É uma catequese matrimonial. E por isso tem feito tanto sucesso? Creio que sim, por ser simples, fácil, direto, e todo mundo pode trabalhar. Cada casal casado pode acompanhar um outro casal que quer se casar com um livro na mão. Eu sei que ainda não é, mas eu me responsabilizo em dizer, daqui a pouquinho será oficial da igreja, viu? Esse livro aqui para as paróquias todas ajudarem melhor seus jovens a se prepararem para a constituição de uma família. Tá aí, belíssimo trabalho aquele ali. E, gente, portanto, são os nossos convidados da noite de hoje e vocês também são os criadores do projeto de formação online Escola do Matrimônio. Já pode procurar na internet também, que você vai entrar aí. O que tem lá, aqui no Escola do Matrimônio? Um conjunto de palestras e aulas de vários temas relativos ao matrimônio para quem quer se casar ou quer melhorar o seu matrimônio. Eu quero saber quem são vocês. Vocês são extraordinários. Vocês são desse mundo mesmo? Conta um pouquinho aí sobre vocês, a família de vocês, os 7 filhos. É porque você nos conhece de longe, né? Tem um ditado que fala, quer perder um ídolo? Conviva com ele. Né? Porque acabou, a gente vai ver que é todo mundo igual, né? Embora que quando a gente saía com os 7 filhos, eu me sentia um ET, de verdade, né? Porque todo mundo olhava espantado, mas... São 7 filhos, né? O mais velho com 22 anos, o mais novo com 9 anos, e 4 meninas e 3 meninos, né? Um já casado, né? E 2 na vida religiosa. Então, uma experiência, assim, diversa. E mais 7 que na gestação foram para o céu. Então, realmente, como a Karina, de vez em quando comenta, a gente parece, às vezes, a gente é gente normal, mas parece um ET, às vezes, no meio das pessoas. Mas, felizmente, hoje em dia,
temos visto mais famílias assim, com mais filhos, temos amigos com 9 filhos, com 10 filhos. Tem acontecido realmente este efeito muito bonito dentro da Igreja Católica, a gente percebe isso dentro da Igreja Católica, de famílias voltarem a ser numerosas, né, Karina? Sim, graças a Deus, é um despertar, né? Algo que ficou bem cristalizado dentro da igreja, as famílias foram reduzindo e agora está retomando essa abertura à vida. E como é que você explica isso? Por que você acha que isso está acontecendo? Acho que as pessoas estão buscando mais o que a igreja está pedindo. A igreja é mãe. A gente tem sempre que ouvir o conselho da mãe. Acho que estão buscando mais o que a mãe, a igreja, tem nos pedido, tem nos aconselhado, tem nos ensinado. Então, é uma conversão do coração, né? Então, e o testemunho de outras famílias também vai servindo de força. A gente percebe isso, né? Que na nossa época, poucos casais, pelo menos no nosso convívio, na nossa cidade, poucos casais tinham essa coragem. Tem que ter coragem, porque também é um ato de fé, da confiança da providência e tal, mas muitos casais relatam que ao ver a nossa coragem, né, de acolher os filhos, de ser aberto à vida, também se sentem motivados, né? E ao buscar a verdade, ao buscar o que a igreja mãe ensina, vão se convencendo e mudando ali, se convertendo, né? Mudando o que estava fazendo de errado e buscando fazer o que a igreja orienta, buscando a verdade. André, seria uma resposta, por exemplo, nas décadas de 60 e 70, as famílias tinham esse número de filhos aí? Eu acredito que é uma redescoberta da verdade, porque houve uma campanha muito grande contra a natalidade. É uma campanha planejada, programada, a gente vai falar isso hoje, é uma campanha assim, realmente orquestrada e planejada para tirar a vontade dessa família de terem filhos. E antes, tirar a vontade de casar, inclusive. Isso ressaltava muito a felicidade do indivíduo. Exatamente. Não é? Se ressaltava muito a questão financeira, dar mais qualidade de vida para o seu filho, dar melhores condições de sobrevivência, essas coisas todas. Há um plano mundial sobre isso e hoje as famílias estão já abrindo os olhos, né? Que isso foi planejado, isso não é o correto, que evitar filho é um plano B, não é o plano A da família, é o plano B, é quando é muito necessário realmente, né? Devia ser uma dor para o casal ter que evitar um filho. Ai, que coisa, eu tenho que evitar, está muito difícil alguma coisa, a situação, a saúde. Tinha que ser uma dor para ele evitar um filho, torcendo que aquilo acabe logo para voltar a se abrir a vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar agora a nossa reportagem que mostra o que aconteceu com o mundo, que provocou isto, esta baixa natalidade, uma campanha verdadeiramente contra a família. A gente vai ver agora na reportagem. O início do século XX foi um estopim para a humanidade, marcado por uma série de mudanças e eventos sociais que transformaram a maneira com que o ser humano enxerga a vida, a família, a religião, as relações culturais, econômicas e políticas, e até mesmo o trabalho e a produção de bens de consumo. A chamada sociedade patriarcal tornou-se um modelo a ser combatido, com a intensificação do feminismo no mundo. Entre a primeira e a segunda onda do movimento, muitas mulheres passaram a reivindicar supostos direitos políticos, sexuais e reprodutivos. Uma torrente de protestos ganhou as ruas da Europa e da América. Desde então, as mulheres ocupam progressivamente mais espaço no mercado de trabalho. No entanto, esse passo não foi uma conquista, mas uma concessão. Sobretudo a partir da década de 30, as mulheres começaram a sair de suas casas e tornaram-se funcionárias em empresas. E mais ainda, com a Segunda Guerra Mundial e suas consequências, as mulheres se viram obrigadas a conduzir famílias, negócios, postos até então ocupados por homens. Com a saída do lar e as novas atribuições, ter um filho reverteu-se em algo cada vez mais inviável. Foi quando, em 1960, nos Estados Unidos, surgiu o primeiro contraceptivo oral, o Enovide 10. Esse anticoncepcional moldou e introduziu um pensamento revolucionário na sociedade, impulsionando a criação de outros métodos de contracepção. A gente viu aqui, gente, nessa reportagem agora, vários fatores históricos e, eu diria também, ideológicos aqui, uma verdadeira campanha. Karina, eu vou me voltar para você, mulher, porque aqui mencionou bastante essa questão e eu acho que a gente até encontra explicação aqui nisso também.
a mulher foi incentivada a deixar de trabalhar dentro de casa, para dentro. Você usou uma frase, para quem ela ama, e foi trabalhar fora, para quem não a ama. Isso é verdade? Isso tem acontecido de um tempo para cá, de fato. A sociedade parece que vai cobrando e exigindo e dando um reconhecimento da mulher somente se ela tem um trabalho externo e desvalorizando aquela mulher que fica em casa. Aquela mulher que fica em casa hoje com os filhos, ela é considerada de segunda categoria. Aquela que tem um diploma, que tem um reconhecimento profissional, ela tem valor. Aquela que está em casa educando os filhos, formando filhos para serem bons cidadãos, bons cristãos, essa já não tem mais valor. Então a mulher foi caminhando para isso, para ela sair e largar os seus filhos. Ela foi em busca de um diploma, em busca de um reconhecimento e abandonou a família. Deixou ela em segundo, não um abandono, mas deixou ela em segundo plano e os filhos e a família ficou prejudicada. Um entendimento. A mulher vem sendo enganada nessas últimas décadas? Sim, ela vem sendo enganada. O plano de Deus é a realização da mulher em casa, no lar. Claro, ela pode depois buscar uma realização profissional, mas enquanto... Em segundo plano? Sim, em segundo plano. Deus quer a nossa realização profissional também. Inclusive, no mundo, há profissões e a mulher é muito mais adequada. Uma professora de educação infantil ou de crianças, uma enfermeira, em alguns locais, uma pediatra, tem também um homem pediatra, mas a mulher é muito bem colocada. Há vários locais onde a mulher é muito bem colocada e necessária. Então, nós não somos, de forma alguma, contra a realização. O que a igreja comenta, o que a igreja orienta, é que há uma ordem de prioridade, uma hierarquia, né? E a mulher não é substituída do lar. E quando a mulher se coloca fora de casa, ela cria uma lacuna em casa. Quem preenche essa lacuna? Então é uma questão a se colocar. E nós temos aí a vida toda para trabalhar. Mas para gerar a vida, há um limite, há uma data. até a disposição física, enquanto você está jovem, você tem mais disposição para a geração, mas para o cuidado também. O que tem acontecido? As mulheres têm gastado suas energias, o seu tempo atrás de títulos, os casamentos vão ficando cada vez mais tardios, quando querem pensar num filho, já estão numa idade onde os filhos não vêm. E a disposição física também, e quando vem, a disposição já não é a mesma. Então, nisso também a mulher foi sendo enganada. É curioso que muitas querem, na sua juventude, fazer tudo para ganhar muito dinheiro. E quando pensa em ter filho, vai tentar gastar todo o dinheiro para engravidar, porque já é tarde. E muitas são enganadas justamente nisto, em colocar em primeira ordem a realização profissional e depois a realização materna, a realização feminina. É uma inversão que o mundo não deixa hoje as mulheres enxergarem isto. E se nós estamos falando disto aqui, provavelmente estamos sendo criticados. Claro. Agora, não devemos ter medo da crítica quando estamos falando algo que é natural e naturalmente uma verdade. Pois é, São João Paulo II, naquela carta à dignidade da mulher, ele fala que da vocação primeira da mulher, não exclui as outras, mas tenhamos uma clara linha de prioridade, uma clara linha de hierarquia nessa realização. E claro que há dificuldades, há algumas exigências novas no mundo, algumas questões que a gente pode colocar na mesa para discutir, né? Dificuldade financeira e tal, mas nada disso pode ofuscar essa linha clara que o próprio Deus criou. Eu gosto muito de olhar para o casal, né? São José e Nossa Senhora, a família sagrada, né? Funções e papéis muito bem definidos ali, né, como provedor, como aquela que se dedicou a cuidar dos filhos, acompanhar. Então, temos que retomar isso na nossa vida, né? Gostei do termo, está lá na carta de João Paulo II sobre a dignidade da mulher. A vocação primeira da mulher, não é? Isso. Que não é a profissional. Importante a gente dizer isso, sem nenhum medo de sermos criticados, não é? A gente não pode negar a verdade. Seguindo aqui, gente, nosso programa de hoje, mas apresentei obras diversas de vocês e hoje nós vamos nos deter sobre esta obra aqui,
Paternidade Responsável e Humane Vitae, o profetismo de Paulo VI na defesa da lei natural. É o que a gente já está conversando, não é? Exatamente. É a lei natural. A lei, como pois Deus é, planejou. a lei natural. Bom, eu quero saber, André e Karina, por favor, me façam uma apresentação dessa obra aqui. Que obra é essa que hoje, especialmente neste tempo agora que a gente está vivendo, é importantíssimo falarmos sobre paternidade responsável. O que contém essa obra? Bom, então primeiro fazendo um breve histórico dela, essa obra é uma resposta de tantos anos de viagem, de retiro, de formação e muitas perguntas que recebíamos disso. E a gente viu entrar até mesmo nos ambientes da igreja ideias erradas sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar, mas entrou a ideia de planejamento familiar, que já adianto que não é um termo da Igreja Católica. Né? E não é um termo bom. E não é um termo bom, Opa, nem o natural. Você sabe que eu estou ouvindo com surpresa isto, depois que estava lendo sobre tudo isso, falei, puxa, eu não tinha percebido. Mas depois você explica para a gente por quê. E o termo paternidade responsável, que também é usado de maneira deformada, unicamente pensando no dinheiro. Olha, paternidade responsável, só pensa no dinheiro quando pensa, não pensa no que é de fato o tema. E eu me tornei muito devoto de São Paulo VI, conhecendo a história dele quando ele foi beatificado em 2014, canonizado em 2018. Me interessei pela história dele. E em 2018 abriram os arquivos do Vaticano de 50 anos da Humane Vitae, porque aí são abertos os arquivos, a gente pode consultar. Consegui fazer algumas consultas e achar algumas informações interessantes que me levaram à busca para conhecer um pouco mais a história de Paulo VI nessa questão da defesa da lei natural expressa através da encíclica Humane Vitae, que foi, sem dúvida alguma, o documento da Igreja mais criticado até hoje. A Humane Vitae por pessoas que não compreenderam. E a Humane Vitae, ela vem justamente na década de 70, 68. Final de 60, não é? Em meio à revolução sexual, a propaganda do feminismo, exatamente, em meio a tudo isso, e ela vem justamente para ser já ali um sustento para o mundo cristão, exatamente, no conhecimento da verdade. Estava no auge daqueles problemas, sim, revolução sexual, a pílula chegou em escala comercial, e a contracepção sendo promovida, o divórcio propagado, os meios de comunicação tentando incentivar que ninguém se case. E depois eu vou voltar, me lembro de voltar na história do Conselho Populacional, que é da década de 50, que é decisivo para a gente. Uhum. Mas ao conhecer tudo isso e viajar aí o Brasil e dar muitos cursos, eu fui percebendo que havia ideias muito erradas circulando no ambiente da igreja. Então me propus a fazer um trabalho de pesquisa e escrever um livro pequeno, é o menor livro que eu tenho. É um livro de bolso. De bolso. Pequeno, mas que mostrasse a verdade, né, e defendesse este grande santo, São Paulo VI, que é um grande santo e que o Papa Francisco o tem promovido de maneira insistente. Foi o Papa Francisco que o beatificou, que o canonizou, e o canonizou no ano em que a Humane Vitae completou 50 anos, ou seja, e tem falado, na Amoris Laetitia, o Papa Francisco fala da Humane Vitae 3 ou 4 vezes. Então, o Papa Francisco trouxe de novo à cena, aos holofotes, o Papa São Paulo VI, que poucos de nós conhecemos ainda, e que até na defesa da vida tem que ser muito bem conhecido. Rapidamente, antes de sairmos desse bloco, o que tem aqui dentro desse livrinho de cerca de 70 e poucas páginas? Tem uma história de quando começou... Me dê tópicos que eu quero voltar na abordagem do segundo bloco. De onde surgiu a Humane Vitae, como que ela começou, como que ela foi escrita e para que ela serve. Tá bom. Gente, primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Segura um pouquinho aí, na volta a gente vai mergulhar e, claro, vai falar sobre seu dever de pai, seu dever de mãe, sagrado, maravilhoso, fascinante, os direitos que seu filho tem sobre você também e o encantamento que é viver em família, para assim transformar nossos filhos para serem homens e mulheres saudáveis amanhã e melhorarem este mundo. Já é o tema de hoje. Já a gente volta. Paternidade responsável e Humane Vitae, estamos falando sobre isto aqui. O que a igreja ensina sobre paternidade responsável? O encanto de sermos pais, o dever, a missão sagrada de sermos pais, de transformarmos aquela criatura que Deus confia a nós
também numa obra-prima para este mundo. Pois bem, é o que estamos falando aqui. Eu estou recebendo o André e a Karina, que são escritores, pais de 7 filhos, 25 anos. Já completam quando os 25 anos? Completamos já. Já completaram, já? Em dezembro passado. Puxa vida, parabéns, hein? Parabéns. Olha, eu estou vendo aqui que neste livro Paternidade Responsável, Humane Vitae, quem apresentou foi Dom Adair José Guimarães. O que ele fala aqui? Dom Adair apresenta, é um tema também que ele gosta muito de trabalhar, sobre essa questão do globalismo, da manipulação da mídia contra a família. E ele apresenta falando da importância de um livro que esclarece essa questão. E o que você pode falar sobre isso também? Esta manipulação mundial hoje, ou esta orquestração contra a família? Então, vamos voltar um pouco no tempo. Acho que todos nós vamos lembrar da época lá da escola, do tal malthusianismo, aquela preocupação que o mundo não ia produzir alimento para todo mundo, que crescia numa escala a população e crescia em outra bem menor os alimentos. Isso foi fato fechado, se provou que não acontecia, etc. Só que voltou no século passado o tal do neomalthusianismo, que é essa teoria que associa população com pobreza. E dizem que locais muito populosos seriam muito pobres, o que é errado. Você vê o Japão, que é extremamente populoso e não é pobre, né? A questão é outra. Mas alguns líderes mundiais tinham muito medo do crescimento populacional. Então começou nos Estados Unidos, na década de 50. No ano de 52, foi fundado uma organização chamada Conselho Populacional. Ela existe. Se você for na internet e colocar lá, você vai achar. Em inglês é popcouncil.com. Você vai achar o Conselho Populacional. Até hoje ele existe, que foi fundado para aconselhar o mundo em políticas populacionais. Este conselho, formado por líderes dos países mais ricos, tinham muito medo do crescimento populacional. Tinham medo de que países pobres ficassem muito grandes, tivessem exércitos fortes, que consumissem os alimentos que eles acham que eram para eles e que esparramassem doenças pelo mundo. E começaram com políticas mundiais para controlar a população. Quais tipos de políticas? Enviando contracepção gratuita para países pobres. Métodos anticoncepcionais? Isso, enviando DIU, financiando fármacos, abortos, sim, em países mais pobres e fazendo uma grande campanha de mídia. A campanha de mídia foi uma segunda etapa, porque ao fazer uma campanha de material muito forte, percebiam que mesmo assim as mulheres tinham um forte desejo de ser mãe. E às vezes mandavam retirar o DIU, não usavam a pílula, não aceitavam a laqueadura, e então tinham que mexer na vontade das mulheres. Não bastava dar um meio. Tinham que seduzir as mulheres com uma outra ideia. Convencê-las, né? Convencê-las de alguma forma sedutora, não é, Sim. Karina? E começou a campanha ideológica. Podemos ver... Assim que nasce o feminismo? Ou assim que... Está tudo no mesmo contexto. Vem a revolução sexual, eu nem vem digo o que nasce, porque o feminismo. comunismo nasce mais cedo ainda, não é? Mas é assim que é redimensionado o feminismo. Sim, começaram a financiar, por exemplo, produções de cinema que estimulavam as famílias a serem pequenas. Pensa que na década de 60, 70, 80, 90, os filmes onde uma família numerosa era uma loucura, era um hospício. Ridicularizados. E a família Sim. da mulher com o filhinho, com a pastinha executiva, bonitinha, trabalhando, rica. Dessa época vem a boneca Barbie, que rapidamente ganhou o mundo todo, e não foi ingênuo. A boneca Barbie que é com o corpo perfeito, tem o dinheiro dela, tem o carro, tem a moto, tem o namoradinho com quem nunca casa e não tem filho. Então é o modelo que foi disseminado. Sabe onde que a gente vê isso também? Nos próprios livros didáticos dos pequenos. Os nossos filhos tinham livro lá, geografia, eu acho, foto de famílias, a família numerosa, em preto e branco, todo mundo de cara feia e falando, as famílias antigas não sabiam evitar. E mostrando uma foto de família atual, colorida, todo sorridente, com um sorriso maravilhoso, 1, 2 filhos no máximo. E diziam Era a ainda família ideal. que família numerosa era objeto de família sem instrução. E toda a campanha de marketing foi sendo feita no mundo inteiro. Havia o pedágio, ou seja, se você tivesse uma produção cinematográfica
e colocasse nela esse contexto, você recebia dinheiro do Conselho Populacional para poder propagar aquele filme. Então, nós somos frutos de uma mentalidade antinatalista que foi propagada. Eu posso trazer um outro exemplo de como isso também entrou nas esferas governamentais? Por exemplo, países como o Brasil, que sempre dependeram de ajudas externas em momentos financeiros difíceis. Esses órgãos internacionais, esses organismos diziam, eu posso te dar tanto em dinheiro, desde que o seu Ministério da Educação faça uma campanha tal nos livros, constando, por exemplo, esse tipo de material. E o da saúde faça laqueadura gratuita, vasectomia gratuita, etc. Exatamente. E o Ministério da Saúde faça propaganda de camisinha, distribua camisinhas no Brasil inteiro, e faça isso, e faça aquilo outro. Então, o Brasil, países da África, países emergentes, México, América Latina inteira, receberam ajudas de Banco Interamericano, Banco Mundial, Conselho Populacional, essas coisas todas, bilhões de dólares, dizendo assim, a gente te dá esse dinheiro para você cuidar do seu povo, desde que a condição é esta. Exatamente. Gente, por décadas a fio, o Brasil vem recebendo doações internacionais, governo brasileiro, instituições governamentais brasileiras, vem recebendo financiamentos estrangeiros para conter a população, ajudar a nossa sociedade, com a condição de essas coisas que a gente está falando. Só que eles esbarravam em um problema na igreja, porque a igreja era contra todo tipo de contracepção e contra todo tipo de controle populacional. Então, no ano de 63, a ONU consultou a igreja, era o Papa João XXIII, sobre qual a posição da igreja sobre o controle populacional e a contracepção. São duas questões, né? E fez uma consulta à igreja no ano de 63. Para responder, o Papa João XXIII criou uma comissão, tinha acho que no começo 6 pessoas que se reuniram, ou melhor, ele morreu, ele não acompanhou nem a primeira reunião, veio o Papa Paulo VI e deu continuidade a esta comissão. E a comissão se reunia e não conseguia chegar a um fato conclusivo sobre a contracepção. Ela era contra o controle populacional, mas tinha dúvidas ainda em relação à contracepção artificial, a pílula, né? E isso foi se alastrando. Essa comissão foi reunindo novamente, foi ampliando, foi crescendo. Ela começou com 6 pessoas e ao longo dos anos, em 63 ela terminou em 67 com 72 pessoas. Tendo 6 bispos, 6 cardeais, médicos. No livro eu conto essa história em detalhes, ela foi crescendo essa comissão e não se chegava a uma conclusão. Ou melhor, se chegou. Quando ela estava grande, essa comissão em 67, eles votaram um relatório e a maioria desta comissão votou a favor de uma reforma da doutrina para permitir a contracepção, permitir a pílula. O Papa Paulo VI ficou apavorado. Observou aquilo. Observou, acompanhou, deu algumas mensagens durante esses anos, né? Ficou apavorado com aquilo. E, em paralelo, ele também já tinha pessoas mandando para ele contribuições contra este relatório da maioria. E ele aproveitou que estava tendo um sínodo em Roma e mandou a consulta sobre esse relatório para 199 bispos do sínodo. Só 25 responderam. Dos 25, só 7 eram a favor de manter a doutrina e não abrir para a contracepção. Entre eles, João Paulo II e Fulton Sheen. Rapidamente, isso para a gente ver o poder que já tinha naquela época, a influência externa. Exatamente. A mídia, essas organizações internacionais que agem com dinheiro. Sim. Inclusive dentro da igreja eles penetram influenciando, para a gente ver como já estava afetando o interior da igreja. Estes 5 anos têm fatos assim emblemáticos sobre isso. O relatório da maioria foi vazado para a mídia, jornais americanos e franceses divulgaram já o que a maioria queria como forma de pressionar Paulo VI, porque olha, a maioria queria aquilo. Uma pessoa indicada pela ONU conseguiu falar no Congresso Eucarístico da Índia e na hora que foi falar a favor do controle da natalidade, associando que isso com ou é isso ou é a morte, né? Depois o Papa Paulo VI
publicou a encíclica Populorum Progressum, que fala do crescimento populacional, mas não no âmbito de preocupação, mas no âmbito de partilha. Né? E, então, havia aí uma briga grande que a gente relata no livro, assim, vaza documento, vai para a mídia, volta, cria curso. Mas vamos ao desfecho. E quando é que Paulo VI bate na mesa e diz não? Exatamente. Mesmo tendo o relatório dos bispos lá, alguns foram contra ele, em 68 ele levou, né, para a sua capela pessoal, ele marcou uma data em maio que ele devia publicar esse documento, devia dar respostas da ONU, que veio de 63 até 68, estava sem resposta, 5 anos para dar uma resposta para a ONU. Ele levou para a sua capela pessoal os 2 documentos, o relatório da maioria e um que ele tinha encomendado a ser produzido, reafirmando a doutrina. Passou a noite em oração na sua capela pessoal. Né? Imagina a angústia dele, a agonia. Na manhã rezou a missa do Espírito Santo e mandou publicar o documento que reafirma a doutrina contra todo tipo de contracepção. Que aí é o resultado, é o Humanae Vitae. Que ainda não era o Humanae Vitae, chamava De Nascendi Prolis, que ela foi para ser publicada. Os tradutores recomendaram que ele mexesse porque estava um documento meio longe da maioria, do entendimento. Ele pegou pessoalmente este documento, fez anotações, mudou e publicou a Humanae Vitae, o documento que reafirma toda a imoralidade de qualquer tipo de contracepção, porque vai contra o plano divino. E por isso, na audiência geral da semana seguinte à publicação, ele comenta que nunca ele sentiu tanto o peso do pontificado. Ele ficou realmente, foi um martírio branco para ele. Ele foi papa por 15 anos. Então, de 68 a 78, nos 10 anos finais, ele não publicou mais nenhuma encíclica. Parece que ele ficou e tinha realmente... publicado já vários Tinha publicado, anos. acho que 10 encíclicas nos tempo. 5 primeiros anos. 5 primeiros anos. Gente, tudo isso por quê? O mundo é contra a fé. O mundo não pensa como a igreja. Exemplo, os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São como flechas nas mãos do guerreiro e os netos como uma coroa para os idosos. Se não me engano, é Salmo 126, esse belíssimo salmo, não é? Essas são palavras encontradas nas Sagradas Escrituras quando o assunto é filho. A maternidade e a paternidade são vistas pela igreja como uma vocação grandiosa, um tesouro. É esta maternidade e paternidade que o mundo hoje é contra. E é por isso que o mundo é contra hoje a igreja, porque a igreja tem sido esse grande obstáculo. Pergunto para vocês, qual é a nossa população mundial hoje? Em torno de 8 bilhões. 8 bi. Vocês sabiam que esses mesmos pensadores, desde aquele Conselho Populacional, organismos internacionais hoje como a ONU, tantos outros, vocês sabiam que eles querem que no mundo tenhamos apenas 1/3 desses 8 bi? Sim. Como é que se vai eliminar? O que se vai fazer com 2/3 da população mundial? É por isso essa campanha, gente, contra a natalidade, essa campanha contra a fé, porque a igreja pede para os casais terem filhos. Eles não querem que o mundo tenha mais filhos. Eles querem eliminar populações do mundo. Veja só a encrenca em que estamos envolvidos. E a mudança cultural é muito grande. Pensa que há décadas atrás, quando um casal preparava para se casar, junto com o seu enxoval de casamento, ele já fazia o quarto do bebê. Não era assim? Sim. Ele sabia que ele ia casar, qualquer hora ia chegar o bebê. E hoje? Ele se casa, não faz nada, ele está preocupado com a viagem, com a volta ao mundo, para daí a 5, 10 anos pensar no quarto bebê. É uma mudança cultural. O Conselho Populacional e os órgãos conseguiram afetar. Que entrou na igreja e afetou até a nossa mentalidade, os livros didáticos. É uma quebra que a gente tem que fazer de mentalidade, e eu falo por mim. Porque durante um tempo eu também pensava assim, nossa, eu me sentia menos porque eu estava em casa com as crianças. Ao passo que isso é grandioso, é um privilégio. Depois eu comecei a enxergar isso como um privilégio. O Padre Léo falava que quem se dedica às famílias, aos filhos, recebe um diploma que só Deus pode entregar lá no céu. Lá no céu. Aqui no céu não vai ter esse diploma. Aqui na terra não tem esse diploma. Vocês vão receber 14 diplomas. Porque vocês têm 7 filhos no céu. Isso. E 7 aqui na terra. Sim. Vocês vão receber 14 diplomas. Tem que ter uma parede grande, né? Para colocar eu tudo. vou receber, se não me engano, 3 ou 4, porque eu tenho 2 no céu, se não me engano, e 2 na terra. Vou receber 4 diplomas também. Olha,
a história que você nos contou aqui, que está neste livreto aqui, se conhecida da forma como você está ouvindo aqui hoje, mudaria muito essa mentalidade de católicos. Pessoas dentro da igreja que, por não conhecerem a história e que, por não conhecerem o pensamento da sua igreja e de nosso Senhor, estão defendendo essas coisas do mundo. E estão indo aí nesta correnteza vasta dessa cultura mundial, contrária hoje à natalidade, contrária ao casamento, contrária ao número de filhos maior, contrárias à própria fé, contrárias ao próprio Cristo, porque nós vemos hoje até católicos que contestam o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Imagina contestar, por exemplo, um padre que defende isso, um bispo que defende aquilo outro, porque o entendimento deles, que é um não entendimento por não conhecerem a verdade, aquele padre está errado, aquele bispo está errado, aquele escritor está errado. Eles não querem se conformar a Cristo, querem que a doutrina se conforme à realidade deles. Ao mundo, se conformar ao mundo. E São Paulo já falava, não conformai-vos a este mundo, não tome a forma deste mundo, mas renovai o mundo, né? Sim. Vamos lá. Vocês têm uma vida intensa de apostolado com famílias, especialmente com casais, possuem esses livros publicados aqui e mais outros que não estão aqui, não é, André? É verdade, não é? Incluindo matrimônio, encontros de preparação, aquele primeiro ali que é o mais recente de vocês e também o mais divulgado, mais vendido. E tem agora esse que a gente está falando da paternidade responsável. O que eu quero perguntar com isso é, o termo paternidade responsável, de onde vem? O que ele significa? Esse termo começou com o Papa Paulo VI, né? E a se propagar, me parece que na Caixa Conube, no ano de 30, lá já tinha falado um pouco de paternidade responsável, mas ele começa a ficar forte com o Papa Paulo VI na encíclica Humanae Vitae, que fala da nossa responsabilidade em relação à missão da paternidade, né? Ou seja, eu tenho uma responsabilidade para com Deus, para com a minha família, para com aqueles que existem e para com a sociedade. Há uma responsabilidade envolvida, aquela que lá no matrimônio o casal promete educar os filhos na lei de Cristo da igreja e promete aceitar os filhos que Deus enviar. Isso é uma promessa do matrimônio. Então, há uma responsabilidade de que eu saber que no casamento, no matrimônio, eu sou convidado a participar com Deus na criação da vida e a educar estes filhos para irem ao encontro de Deus. Interessante que todos esses termos estão lá na hora que o sacerdote está junto com aquele casal ministrando o matrimônio. Todos esses termos são usados. O casal que está se casando escuta tudo isso. Mas se ele já escutar isto, se negando a aceitar, ou não deixando cair aquilo no coração, esse casamento já nem vale. Nem vale. Já é nulo, Eu ia dizer isso, abrindo um parênteses, né? Se o casal chega para casar e no seu coração já tem um desejo firme, não vou querer filho, esse casamento nem aconteceu. Ou se quando o termo usado pela igreja é aceitar quantos filhos Deus quiser, se na hora o sujeito escutou aquilo ali ou a sujeita escutou aquilo, não quero ter tantos, não. Nem vale seu casamento. É verdade. Então, a paternidade responsável foi deformada, o conceito, como, olha, seja responsável, você não vai dar conta de pagar faculdade para todo mundo, né? Você não vai dar conta de pagar plano de saúde para todo mundo. Isso não é paternidade responsável. É uma paternidade avarenta, né? Porque quem tem medo do futuro, quem tem medo de não ter dinheiro no futuro é o avarento. Quem tem fé, né? Tem um ditado que cada filho já vem com um pão embaixo do braço, não é assim? Sim. Mas é claro que, unindo essa responsabilidade, saber que em alguns momentos pode ser que a gente tenha que evitar uma gravidez em situações extremas. Isso é a minha responsabilidade. Então, a paternidade responsável é um termo cunhado pelo Papa Paulo VI, está na Humanae Vitae, lá no parágrafo 10 da Humanae Vitae, ele coloca aqui, eu até trouxe aqui as questões que ele fala em relação ao casal, a missão do matrimônio, condições também físicas e econômicas bem observadas, mas não é uma paternidade egoísta. Nos diz o catecismo que tem que ser generosa, né? Tá aí. Olha, esse bloco, vamos parar por aqui, já foi bem denso, hein? A gente pôde aqui ouvir em poucos minutos um retrato de um período da história que determinou muitas coisas na nossa sociedade de hoje. E a gente está percebendo isso. No próximo bloco, eu quero falar sobre planejamento familiar, que é um termo também que hoje você vai nos revelar aqui por que ele é negativo, não deve ser usado. E vamos falar também
ainda mais sobre outras questões que envolvem a minha e a sua vida como pai, como mãe, nós como católicos, né? Nós estamos falando aqui para católicos, tá? Os não católicos que estiverem aí sejam também seduzidos pela verdade, é o que eu desejo. Mas vamos para o intervalo e a gente volta já já. Gente, o programa de hoje traz um tema fascinante, a paternidade responsável, o ensino verdadeiro sobre essa temática. E eu estou recebendo aqui a Karina e o André. André, deixa eu ver o livro novamente. Você está lançando, aliás, já lançou um dos últimos, que você lançou, os mais recentes. Paternidade Responsável e Humane Vitae, o profetismo de Paulo VI na defesa da lei natural. Ele revela uma trama muito grande, esse livro seu aqui. Mais que tudo, ele traz um grande despertar para a Igreja Católica. E você nos contou aqui agora no intervalo que membros da família Rockefeller estiveram visitando o Papa Paulo VI quando ele estava analisando essas questões da defesa da vida, contrária aos métodos anticoncepcionais, o ataque à família, o feminismo, as campanhas que existiam na época, incentivando um jeito diferente, uma nova cultura que afetava diretamente o ser humano e a lei natural. E você contou para nós aqui um detalhe, que membros da família Rockefeller foram conversar com o Papa Paulo VI. Primeiro, quem é essa família? É preciso falar também sobre isso. É uma família rica, poderosa, é uma das financiadoras lá do Conselho Populacional e de outras fundações também, que trabalham aí na manipulação das ideias, da mídia, nos financiamentos de países mais pobres, para tentar realmente dominar a cena política mundial. Na época do estudo da Comissão Pontifícia, que analisava aquela pergunta que a ONU tinha feito, né, o Papa Paulo VI era assediado por todo lado. Inclusive, 2 irmãos da família Rockefeller foram a uma audiência com Paulo VI que não durou mais do que 30 minutos e não tiveram um bom resultado. Não ficaram satisfeitos. Não ficaram satisfeitos. Há relatos da época de que publicaram um recado no jornal no dia seguinte, falando algo assim: o senhor escolheu o lado errado da história. Olha a ousadia, né? Não gostaram nada do que ouviram, queriam convencer Papa Paulo VI sobre o controle populacional, sobre a contracepção, né? Que eram as ferramentas que eles tinham para controlar. E não ouviram, né? Quer dizer, não tiveram eco às ideias deles. E assim o Papa Paulo VI foi assediado, foi pressionado de todo lado, foi realmente um martírio branco na defesa da lei natural, a pressão que ele sofreu durante esses anos. Vamos lá, mudando de assunto aqui, mas continuando na temática mesma, vocês têm comentado que a igreja não fala em planejamento familiar. E eu entendi isso errado por décadas. Exatamente. Não é? Eu também entendi errado por décadas. E vocês explicam que isso é bem diferente de paternidade responsável. Eu confesso que é uma surpresa para muita gente ouvir isso agora. Qual é o problema da expressão planejamento familiar? Também nós já falamos isso errado, inclusive nos cursos de noiva, antes da gente, né, aderir a esse modelo que a gente já trabalhou no outro programa, essa catequese. A gente já falou também de planejamento, quantos filhos você quer ter, como se você estivesse planejando os passos que uma empresa vai dar, né? Não é assim. Então, o que a igreja fala? Bom, com todo este cenário que foi traçado no século passado, criou-se aquela pergunta: mas será que os casais não podem evitar filhos em algumas situações? E veio a resposta, veio com o Papa Paulo VI, na Humane Vitae, que depois foi para o catecismo, e é doutrina nossa, que os casais podem sim evitar filhos, quando há motivos graves para evitar. Exemplos de motivos graves. Uma condição de saúde severa, onde se a mulher engravidar, ela pode realmente morrer e comprometer a sua vida e a dos outros. Uma condição econômica severa, uma miséria realmente, estou dependendo assim, de uma situação extrema, uma guerra, alguma coisa similar. Uma situação extrema deveria ser uma dor para alguém evitar um filho. Fala, meu Deus, eu tenho que evitar um filho agora, isso é muito ruim. Não sei. E ao contrário, a nossa sociedade acha, ai meu Deus, eu engravidei, eu não poderia. E aí, eu gosto de comparar, Ronaldo, a um step, o pneu step do carro. Nós sabemos trocar o pneu do carro. Tem que estar o step lá, direitinho, bonitinho, e eu tenho que saber trocar.
Mas quando você sai em viagem, você fala, eu vou botar o pneu step e vou andar 2 horas com ele, depois eu vou trocar? Não. Não. Inclusive porque hoje os steps têm uma pequena diferença do pneu. Ele é pequenininho, Ele não é dura menor, muito um pouco tempo, menor, né? Ele é. para rodar pouco, né? Então, eu tenho que saber usar o step, mas é melhor que eu não precise dele. É o plano B. Evitar um filho é o plano B do casal. Eu vou ter que evitar por algum motivo, uma situação séria. E isso nada tem a ver com planejamento familiar. O casal não é convidado a planejar. Olha, eu vou ter 2 filhos porque meu apartamento tem 2 quartos. E de onde veio esse termo planejamento familiar? Ele vem do controle populacional, do Conselho Populacional, que queria fazer um controle populacional e começou na sua campanha midiática a dar um ar de responsabilidade. Olha, vamos planejar, vamos ser responsáveis. E isso entrou na igreja. Em nenhum documento do magistério da igreja existe esse termo, em nenhum. Pode olhar o catecismo, olhar as encíclicas, ele não está presente em nenhum termo. Para disfarçar o termo, colocaram o natural na frente. Planejamento familiar natural. Então esse pode, né? Não. O casal não é convidado a planejar. Ele é convidado a evitar quando há razões sérias para evitar. Eu coloco o pneu step do carro, quando eu preciso dele, torcendo para achar logo o borracheiro e voltar com ele no porta-mala. Você tem que ter razões para evitar. Hoje em dia eles estão querendo razões para ter o filho, né? Parece que a regra inverteu. A regra é não tê-los e agora eu quero um motivo para tê-los, quando deveria ser o contrário. E isso entrou na igreja, o livro também era um resgate disso. É lamentável, nós já falamos disso em cursos de noivos antigamente, né, quando era cursos, já falamos disso, né, temos que nos redimir, há muitos anos encontramos isso e vemos que não é correto, e ainda achamos muitos momentos, muitos cursos, muitos padres, muitos bispos falando de planejamento familiar. Não, lamentavelmente, esse termo ele está impregnado. Foi bem feito o trabalho E lá olha, do Conselho Populacional, né? O nosso programa hoje aqui, provavelmente, está trazendo uma novidade para 90% das pessoas que nos acompanham. Exatamente. Foi um trabalho muito bem feito lá do Conselho Populacional de colocar na nossa mente, planeje, seja responsável. E a igreja não orienta isso. Basta quem está nos vendo abrir um catecismo e ver o que ele fala de evitar filho. Evitar filho temporariamente e por razões graves. Está lá. Católico, abra o catecismo e veja, evitar filho temporariamente e por razões graves. Por isso que não é algo definitivo. Os termos que vêm na doutrina fala espaçar, não fala definir. Só aproveitando rapidamente, vocês são peritos nisto. Vocês têm 7. Como é que foi isto? Como é que foi gerar esses 7, Karina, e como trabalharam a questão do espaçar? No começo, a gente não tinha esse entendimento do que a igreja pedia, né? Tanto que esperamos um tempo para poder ter o primeiro. E depois a gente foi espaçando, mas por razões nem pequenas, né? Pequenas. Assim, se eu for olhar à luz do que a igreja pede, razões graves, não tinha. Então era assim, era bem por conveniência. O pequeno já está... Até que é uma diferença nem tão grande, né? Mas o pequenininho já está com 1 ano, 1 ano e meio, vamos tentar o próximo. E nesse intervalo a gente ia evitando. Não com tínhamos... quase 10 anos de casado que a gente abriu os olhos. Né? E aí começamos a realmente viver aquilo que a igreja fala. Não tem motivo para evitar por quê? E aí tem um caso engraçado que eu conto, um caso curioso que eu conto no livro, de uma psicóloga norte-americana que se chama Jay Bold, que ela teve uma conversão tardia, ela já era adulta quando se converteu, ela já era doutora em psicologia, se converteu no ano de 2002. E se converteu à igreja, estudou a doutrina profundamente e foi trabalhar de voluntária numa igreja, até de secretária paroquial no tempo livre dela. Era uma doutora em psicologia. E aí viu o anúncio lá de um curso de planejamento familiar natural. Ela ficou curiosa e foi fazer aquele curso e ficou escandalizada e falou, essa não é a doutrina que me converteu. Não tem isso na doutrina que me converteu. E entrou por este tema e escreveu um livro que chama
Planejamento Familiar Natural, o cavalo de Troia no quarto católico. Porque realmente... Nós vamos mostrar esse livro, a capa desse livro, tá? Ele só está em inglês, talvez você ache lá na Amazon, né? E não tem em português ainda. Mas é um cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? É um presente bonito, emblemático. Por fora. Por fora. Você coloca para dentro do seu forte, da sua casa. Se destrói. E a hora que você pôs para dentro, abre a barriga e sai os soldados e acaba com você. Então, planejamento familiar natural. Parece um presente. Ah, agora eu posso planejar, agora eu posso evitar mesmo da forma natural, né? E é um cavalo de Troia. André, catequistas estão agora assim, horrorizados em casa. Talvez padres estejam assim. Ou já desligaram a TV. Não, acho que não desligaram não, porque ficaram muito curiosos. Querem ouvir mais ainda sobre tudo isso. Então leia o livro, né? Leia o livro. Está aqui, gente, olha, Paternidade Responsável e Humane Vitae, o profetismo de Paulo VI na defesa da lei natural. É de bolso, é rápido, fácil de ler? Sim, 70 e poucas páginas, não é? Vocês são referência na área de catequese matrimonial, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu vou enfatizar aqui, tá? Quem está aqui não fala besteira, não. Eles foram convidados pelo Vaticano 2 anos atrás para dar palestra no Encontro Mundial das Famílias. Então, quem você está ouvindo aqui, e talvez discordando aí em casa, saiba, é referência hoje para o Vaticano, para a Igreja, no mundo inteiro, no ensino de questões matrimoniais, tá bem? E vamos lá aqui. Afinal, até o Vaticano chamou vocês em 2022 para o Encontro Mundial das Famílias. O tema da paternidade responsável estava nessa catequese de vocês? Não estava. Era uma questão sobre o amor, né? O amor matrimonial, que é maravilhoso e frágil. Não foi uma síntese do que vocês falaram lá. Essa relação do amor matrimonial, de como é bonito, como vem de Deus, mas como é frágil e precisa ser cuidado. Tratado, né, como uma planta que é tratado dia a dia. Deixa eu ver aqui mais. Tem um outro livro de vocês que vocês abordam também essa temática das questões matrimoniais. O Amor Celebrado? O Amor Celebrado Qual é a síntese dele, Ana? O Amor Celebrado são 22 perguntas sobre a sexualidade na vida matrimonial. Perguntas abertas e claras sobre a vida. Perguntas? Pode mostrar o índice. Pode pegar. Pega o índice e vamos ler para eles algumas questões do índice. Lê algumas perguntas que tem, depois você me dá algumas respostas que se eu me interessar aqui pela pergunta. Vai lá. Ler alguma aí. Como viver a sexualidade sem culpa? Por que um homem impotente não pode casar-se? Uma católica pode tomar anticoncepcionais sem a intenção de evitar a gravidez? A igreja recomenda o planejamento familiar natural. Sim, esse que a gente está conversando agora. Sim. A liberdade para tudo entre quatro paredes? Vocês respondem tudo isso? Tudo. Tá tudo aqui. É pecado ter relações sexuais fora do quarto do casal? Posso ir ao motel? Posso usar DIU e comungar? Padre Léo já falou que o motel é o parque de diversões do diabo, né? Isso, por aí. Posso buscar a minha satisfação depois do orgasmo do meu marido? São questões abertas mesmo, respondidas e revisadas por padres, doutores e mestres na área, 2 bispos. Então é um livro realmente fantástico, de acordo com a doutrina para esclarecer. Estou gostando, Karina. Tem mais? Problemas de... Depois você pode ler também. Problemas de saúde e de dinheiro justificam a contracepção? É pecado visitar o sex shop? Olha aí. Tratamento para infertilidade e inseminação artificial são lícitos? E por aí vai. Então são questões muito claras. Esse é com a editora Quadrante, O Amor Celebrado. E realmente ele é fruto de perguntas que nós, nesse tempo de apostolado com os casais, recebíamos. E não encontrávamos na literatura no Brasil um livro com perguntas tão claras e respostas tão claras assim. E nos propomos isso foi publicado em 2021, a publicar este livro. Bom, e eu posso fazer algumas perguntas dessa aí para vocês daqui a pouco? No próximo bloco? Pode fazer. No próximo bloco eu vou fazer algumas dessas, então você segura aí. Vamos lá, gente. Você vai aumentar a audiência, sim. Vai ficar para o próximo bloco. Não dorme, não. Faz mais de 50 anos que a encíclica Humane Vitae, essas que vocês abordam aqui, vamos lá, vou voltar aqui. Faz mais de 50 anos que a encíclica Humane Vitae foi lançada. Mais de 50 anos que o mundo se acostumou com a pílula até os dias de hoje, não é?
Podemos dizer que a igreja alertou antecipadamente muitos problemas que parte da sociedade só está conseguindo entender agora? Eu tenho certeza que sim. A igreja é profética. O Papa Paulo VI foi profético. Ele falava na Humanae Vitae que, além de todo o mal moral, porque a contracepção é um mal moral muito grande, que ela desvincula o caráter unitivo do procriativo. Isso é um mal moral muito grande e traz consequências sérias para a vida espiritual do casal. Está escrito assim no catecismo, né? Além disso, ela abre porta para questões como a infidelidade, o divórcio, a pornografia, né, o aborto, hoje em dia, sem falar que a pílula anticoncepcional é abortiva também. Esse é um outro assunto, outra polêmica, mas é também de se considerar. Então, a pílula facilitou o acesso a algumas questões. A infidelidade, né, ou a vida sexual antes do casamento, a fornicação, que é um pecado que muitos acham que nem é mais pecado. Então, realmente, a pílula, além do mal moral na sua origem, ela leva a outros males também, né? Mal moral. Agora tem outro aspecto. Eu já trouxe aqui vários médicos. Todos eles me disseram, a gente não aprende isto na faculdade de medicina, mas a pílula anticoncepcional é uma bomba no organismo da mulher e gera consequências para a saúde dela. Sim. Uma bomba que só deveria ser utilizada, só deve ser utilizada como recomendação médica para tratamento. E mesmo assim, hoje em dia... Existem tratamentos alternativos, eu escutei isso também de médico. Já se discute que isso já não é assim como Não era. é mais um argumento. Não é mais um argumento. Por quê? Porque o anticoncepcional é uma bomba, faz mal para o seu organismo, mulher. E aí tem uma outra questão da pílula. Para reduzir esta bomba hormonal e não afetar tanto o corpo, eles criaram um novo mecanismo para a pílula, que é o mecanismo de retardar o movimento do óvulo dentro da trompa, porque se ele chegar lá no útero, no endométrio, ele encontra o endométrio já não preparado, já assim, perdendo a sua característica para abrigá-lo. Ou seja, com a pílula pode haver a concepção, mas o zigoto, que é o óvulo fecundado, que é uma vida, não consegue ser abrigado no endométrio e vai embora. Qual o nome disso? Aborto. A pílula, para reduzir a bomba hormonal, que fazia trombose, câncer e tal, criou um segundo mecanismo que é abortivo. Quer dizer, a mulher casada que usa pílula, ela pode estar tendo um aborto todo mês e não está sabendo. Daí é bom abrir a bula da pílula e ver lá se tem efeito antinidatório. Desafio o ouvinte a abrir lá uma bula de pílula e procurar efeito antinidatório ou retardamento da nidação ou algo assim, é aborto. É porque um corpo, uma vida que foi fecundada não consegue se abrigar no útero e vai embora. O último bloco nos reserva grandes surpresas, tá? Mas antes eu quero, ao concluir este bloco aqui, mais uma vez enfatizar este livro aqui é um tesouro, é de bolso. É para ler de uma pancada só, hein? Paternidade Responsável é a Edições, Pius Edições. Exatamente. Como é que entra lá? Pius.com.br. Pius com U? Lembra de Pius, né? Do lado religioso, pius.com.br. Tá aí. Gente, eu preciso encerrar esse bloco aqui agora. No próximo, eu vou fazer as perguntinhas que tem ali. E vou trazer convidados também para participarem do nosso programa, tá bem? Tudo bem. Vai ser um ping-pong bem rápido. Já, gente, intervalo. Que além da notícia da noite de hoje, obrigado pela sua companhia. Esse último bloco a gente prometeu. Vou trazer questões aqui curiosíssimas, interessantíssimas para a nossa formação e transformação. Nós vamos ter convidados nesse programa de hoje, Karina e André, se preparem para mais perguntas agora. Eu vou trazer aquelas perguntas maravilhosas, mas deixa eu logo começar com o convidado. Vamos convidar primeiramente São João Paulo II aqui. Ele diz que a família é o lugar onde as pessoas aprendem a conviver umas com as outras, a partilhar, a perdoar e a serem solidárias. O caso de vocês é um exemplo disso, né? Sim, a gente percebe como isso acontece na família, né? De ter mais filhos e um ambiente privilegiado. Aliás, o próprio São João Paulo II falava que os filhos se sentem numa sociedade a partir do terceiro filho, motivando a ter mais filhos, porque ele aprende a envolver, a negociar, a perdoar, a pedir perdão. Qual é o encantamento de uma mãe que
que ver 7 filhos diferentes? Ele é especial. Deus faz cada um de um jeito, né? Quando eu tive o primeiro, eu imaginei o segundo em cima do primeiro, quando veio totalmente diferente, um temperamento diferente, aí que caiu a ficha. São diferentes, né? Eu projetava o segundo em cima do primeiro, né? Então, um jardim com flores variadas, essa é a sensação que eu tenho, né? A beleza dessa variedade. Deus é especial e criar cada um de um jeito. É isso que eu ia falar, cada um é uma surpresa. Sim. Cada um de um temperamento, um jeito de lidar conosco, preferências, gostos. E cada um é uma riqueza também naquele seio familiar. Sim, com certeza. Cada um tentando desenvolver um talento, então a gente vai vendo, né, os gostos de cada um, as inclinações, a questão de cozinha, vida religiosa, trabalhos manuais, questão da internet, do trabalho também, né, com as tecnologias. Cada um Deus vai suscitando algo diferente. Isso fascina os pais, não fascina? Sim, esse olhar para essa variedade de dons, de habilidades e de amar todos igualmente. Sim. É bonito, né, ver essa questão que cada um tem a sua particularidade, mas o amor é igual para com todos. E o crescimento na fé também é muito bacana acompanhar esse despertar da fé, que vai sendo cultivado em casa, pelo nosso compromisso matrimonial de educar os filhos na fé, mas vai chegando um ponto, cada um vai seguindo o seu caminho, eles vão tendo que... Não é mais mamãe e papai que está ali catequizando, ensinando, eles já vão descobrindo um caminho, uma espiritualidade própria, isso também é muito bonito de ver. E educa os pais, os pais aprendem a lidar com pessoas diferentes, porque os pais que só têm um filho, talvez sufoquem aquele único filho, com boa intenção, claro, a gente não está falando mal, mas é difícil para ele lidar com a diferença. Para ele, o modelo de filho é aquele. Não tem outro modelo, não sabe lidar com a dificuldade, com a diferença, com pessoas diferentes, até para o filho também. Seguindo, mais uma frase agora, mais um convidado, São José Maria Escrivá. Os pais são os principais educadores de seus filhos, tanto no aspecto humano como no sobrenatural, e devem sentir a responsabilidade dessa missão, que exige deles compreensão, prudência, saber ensinar e, sobretudo, saber amar, e que se empenhem em dar bom exemplo. Os pais como exemplo dos filhos o tempo todo. Ninguém sabe educar, a gente vai aprendendo com o fazer, né? Mas o empenho em fazer a coisa correta, em ser um bom exemplo, também é educativo para os pais. Os filhos educam os pais. Quando alguém tem filho, o pai logo repensa a sua maneira de viver, os seus hábitos, os seus costumes, desde algo simples como dormir muito tarde ou se alimentar mal, até coisas mais graves também, os pais se educam para educar os seus filhos e serem um bom exemplo. Mais uma agora, e última para a gente trazer aqui, novamente São José Maria Escrivá. A gente está trazendo bastante São José Maria Escrivá por ser um santo muito atual, ele é desses tempos bem recentes, pegou essas décadas aí de 70, de 80. Um dos primeiros a falar da santidade na vida normal também, para a família. No cotidiano do dia a dia, não é? Sim. Se tivesse que dar um conselho aos pais, dir-lhes-ia, sobretudo, o seguinte: que os vossos filhos vejam que procurais viver de acordo com a vossa fé, que Deus não está apenas nos vossos lábios, que está nas vossas obras, que vos esforçais por ser sinceros e leais, que vos quereis e os quereis de verdade. Uau, que lindo! Né? Ou seja, o que os filhos estão vendo nos pais? Fica a pergunta, né? Meus filhos não vão à igreja. Mas o que da sua vida que os convenceu a procurar o Deus que você procura? Nós temos que pensar nisso. Meus filhos não rezam, mas que exemplo eu tenho dado de alguém que reza, né? Exatamente. João Paulo II cresceu vendo às 3 horas da manhã, ou 4, quando ele levantava para ir ao banheiro, a luz da vela acesa, ele via por baixo da porta o pai ajoelhado rezando 3, 4 horas da manhã. É o exemplo. É o exemplo. Quantas vezes nós não vimos nossos pais, nossas mães e avós com o seu tercínio rezando, às vezes em pranto, em alguns momentos de dor, de carências, de caristias, tantas coisas que viviam. E não só a oração, mas também a prática da caridade. Prática, né? Sim. Gente, vamos lá agora. Olha, perguntas aqui agora para vocês.
Eu não sei como é que vocês vão responder, mas vamos lá. A primeira eu quero fazer, como viver a sexualidade sem culpa? Quem fez essa pergunta tinha que intenção? As pessoas têm muita preocupação, elas acham que a vida íntima é um mal que Deus tolera para gerar a vida. E não é. Deus nos fez com a vida íntima. E aí nessa pergunta nós vamos lá no Cântico dos Cânticos, por exemplo, né? Onde o homem exalta a mulher, exalta as formas da mulher, fala dos seios da mulher, né? Ou seja, dá aí essa questão do desejo colocado entre homem e mulher como plano do Criador, e que não é um mal. A sexualidade na vida conjugal, no casamento, no matrimônio, não é algo feio. O que o povo antigo colocava lá o santo, virava o santo, de costas no quarto, de costas, né? Porque o santo não podia ver. Gente, algo que Deus criou que é belo. Nós somos co-criadores com Deus, né, na função de gerar a vida. É algo lindo. Quem disse aquela expressão de que a cama é um altar para o casal? Me lembro que é um teólogo francês que fez essa comparação e ficou famosa, que pode ser comparado a isso mesmo, porque ali os dois se entregam no que há de mais sagrado, né? Como Cristo se como entregou Cristo por se entrega nós e por gerou a nós no igreja. altar, na cama um se entrega ao outro. Mais uma pergunta agora, voltando naquelas questões de anticoncepcionais. Uma católica pode tomar anticoncepcionais sem a intenção de evitar a gravidez? Bom, sim e não. A resposta aí é ampla, né? E demanda um pouco mais de explicação, vou ser resumido nela, né? Primeiro, temos que avaliar a real necessidade disso, né? Se ela quer usar isso para um tratamento, por exemplo, de uma outra doença, ou de pele, como é bem comum, as pessoas querem usar isso para tratamento dermatológico. O primeiro ponto é avaliar se isso realmente é necessário, porque há tratamentos alternativos, né? Em se tratando de uma moça católica, como colocou aí, uma solteira, se ela uma pessoa que não é casada, não tem vida íntima, há de se considerar o mal que isso aí faz no corpo dela, né? Pode desregular, trazer sérias consequências depois para a infertilidade, etc. Se ela é uma pessoa casada, ela tem que levar em conta que, além de torná-la infértil enquanto usa o anticoncepcional, ele também gera um processo abortivo, como falamos no outro bloco. Então, é uma questão a ser considerada. Se realmente não há outro caminho, tem que se ver. Se for um anticoncepcional desse jeito abortivo, que tem o processo antinidatório, a pessoa que usa isso não pode ter relações sexuais. Agora, se não for um abortivo, praticamente não existe, mas ela descobriu algum que não é abortivo, que afeta apenas a liberação do folículo lá no ovário, então ela pode usar se for terapêutico, se a contracepção não for um objetivo, mas uma consequência indesejada, como uma quimioterapia que alguém faz e pode ficar infértil, uma consequência indesejada. Vamos aqui para as mulheres agora. Olha, estou retirando perguntas que vocês responderam no livro O Amor Celebrado. Aí tem aqui uma pergunta, Karina. Acho as roupas da minha mulher provocantes demais. O que fazer? Ela tem que ser toda para o marido. Acho que a mulher usa roupa provocante para ficar em casa e atrair o marido, nada demais. O errado é a roupa provocante dela na rua para poder despertar o desejo e a atenção de outros homens. Aí que está o problema. E o problema é que tem algumas que estão super provocantes na rua e em casa com aqueles pijamas de vovó de 30 anos atrás que não troca. Ou seja, para quem eu estou me exibindo? Volta em Cântico dos Cânticos. O desejo entre o casal é natural, que um se exiba, se prepare para o outro, se enfeite, né? Como a noiva é enfeitada para o seu noivo. É bíblico, né? Agora, estou enfeitando o ponto da rua? E o homem se desperta bem pelo visual, a mulher por outras questões. O homem bem pelo visual, então a mulher tem que estar bem bonita pro marido. Outra pergunta aqui, essa aqui também é daquelas que eu tenho certeza que vai agora despertar. Há liberdade para tudo entre quatro paredes? Depende do que é esse tudo. É dentro do plano original de Deus, né? Ou seja, de um lado tem aquele casal que acha que tudo é pecado e do outro tem aquele casal que acha que nada é pecado. Então, o que é esse tudo? É o casal se entregar, é se acariciar, que parte do corpo, por exemplo, ela é feia, que parte do corpo Deus não quis que fosse criado, ela não presta, então não pode ser tocado.
Então depende, o casal pode se tocar, pode se acariciar, pode se despertar, desde que esteja dentro da lei natural. Isso vai levar o casal para um ato sexual natural, como Deus planejou, sem aberrações, sem pornografia. Né? Então, Quanto tempo os recém-casados podem esperar para terem filhos? 0 dias. Casou, já vai logo. Exato. Essa é uma questão importante, né? Porque pensa no padre, o padre quer ser ordenado padre. Ele quer usar batina, ele quer morar na casa paroquial, quer tudo. Mas não estou pronto para celebrar a missa e ouvir confissão. Ele pode ser ordenado? Não. Não pode. Ou seja, eu quero o prazer da minha vida, mas não quero compromisso. O casal que se casa e não quer ter filho, ele quer desfrutar de um prazer sem compromisso, é o que nós percebemos depois de um tempo. Então é melhor que ele espere para se casar. Ah, mas eu vou casar agora, mas eu vou esperar 5 anos para ter filho, porque eu tenho que terminar minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado, trocar de carro, fazer uma casa. Né? Opa, não entenderam o que é o matrimônio. O matrimônio é uma entrega total. Que case quando puderem concretizar essa entrega. E tem mais um detalhe. Se o casal faz ainda a contracepção, é pior ainda, porque a gente está falando de evitar pelos meios naturais. Mas se ele faz a contracepção, aí tem mais pecado envolvido. Mas pelos meios naturais, não é moral me casar se eu não posso me comprometer com a vida. É um combo. Eu vou comprar o sanduíche que vem o combo, né? O sanduíche, a batatinha, o suco, é um combo. O casamento foi feito por Deus para colaborar com Ele na geração da vida, como primeiro objetivo. Segundo, vem a união do casal, o procriativo, o casal santificar, melhorar e ajudar o mundo a crescer também. Mas o primeiro objetivo, como Deus criou, foi esse. Não é obrigatório que o casal tenha filho. Pode ser que Deus não envie. O que Ele promete no altar é aceitar os filhos que Deus enviar. Ele não promete que vai ter, né? Ele promete aceitar. Se enviar bem, se não enviar, está bem também. Né? Uma outra pergunta aqui, vou emendar 2 perguntas numa. O casal cristão pode ir ao motel e posso usar estimulantes para conseguir ter relações com a minha esposa? Vamos começar por qual? Pode ser do motel? O que é um motel? Para que foi construído um motel? Foi construído para as pessoas se esconderem e fazer o que não podem ser revelado. Claras. As claras. Ah, mas o casal é casado, está na monotonia. Gente, ir para o motel, eu estou alimentando uma indústria que foi feita para o escondido. Se para o ilícito. Para o ilícito. Né? Na maioria das vezes, o ilícito. E até do ponto de vista do pecado, feita para o pecado. Sim. Então, o casal pode passar o fim de semana no hotel, fazer uma viagem, não tem que alimentar essa indústria do motel, que ela é feita. E hoje o motel serve para quê? Para traição, para infidelidade, para na hora de almoço lá o colega de trabalho sair com a colega de trabalho correr para o motel. Ou seja, é uma indústria feita para o pecado. Um lugar contaminado pelo mal também, né? Sim, exatamente. Como que uma entrega pura, mesmo que seja de um casal casado, né, matrimônio, para um lugar imundo, ter uma vida É as íntima, claras que o objetivo daquela instituição não era bom. Eu vou colaborar com ela? Não vou colaborar com ela. E aí no motel tem lá um ambiente carregado, um ambiente pesado, alguns motéis, graças a Deus nunca entrei no motel, mas a gente vê o povo falar que em motel às vezes fica passando até filmes pornográficos. É um ambiente que não é um ambiente para um casal. Imagina-se que é o ambiente apropriado para aquilo que foi feito para o pecado. Para o pecado. Então tem tudo ali que o pecado realmente faz na vida das pessoas. Agora, a sua segunda pergunta, estimulantes para a vida sexual. Estimulante é considerado remédio? Né? O que é errado é aquilo que não é natural. Por exemplo, tomar um anticoncepcional para bloquear um processo de ovulação é errado. Estou bloqueando um caminho natural que Deus me deu. Agora, tomar um remédio que torna o homem mais estimulado para uma relação sexual, que vai ser uma relação sexual natural, ou seja, o casal vai estar se envolvendo com a sua esposa, vai ter a sua relação natural, se isso é um remédio para ele, qual o problema? Então, tudo entra nessa ótica. O que eu uso me leva para o meu caminho natural ou interrompe este caminho natural. Na moral, a gente fala uma frase que aquilo que for natural é moral.
entender a minha natureza. Tem mais outra pergunta que achei interessante essa. Qual o sentido do sexo quando não há chances de gravidez? Inclusive eu recebi até no Instagram essa semana uma pergunta: faz sentido ter relação sexual durante a gravidez? Aí eu pergunto, e depois da menopausa, faz sentido? O casal não pode mais ter relação? Então, a vida íntima ela tem o caráter procriativo junto com o unitivo, é uma dupla função, é um duplo fim, né? O imoral é quando eu corto essa conexão inseparável, né? Nos diz no catecismo que é uma conexão inseparável entre essas duas funções. Se eu uso um preservativo, se eu uso contracepção, eu estou cortando essa conexão. Agora, se ela naturalmente foi interrompida, não tem nada de errado, porque inclusive a vida íntima, a vida sexual, une o casal. É bom para o casal. Como já dizia o Papa Pio XII lá em 51, o casal não faz nada de mal em buscar este prazer e viver este prazer. Olha, essas perguntas todas estão aqui neste livro, O Amor Celebrado, do André e da Karina. Tem um monte de outras perguntas aqui também, mas uma última delas, já reta final do nosso programa. Um casal, ou um cristão católico, uma pessoa comprometida com Deus, precisa visitar um sex shop? Para quê? O que ele vai achar lá são questões que colocam o sexo como uma diversão, um brinquedo, um objeto. Uma perversão. Uma perversão. Para quê? O que é sex shop? É comprar um objeto para o sexo? Eu não preciso disso. E para o sexo solitário. Solitário, ou então... Na maioria dos casos. A maioria dos casos. Ou então o casal tem que aprender a dialogar, se descobrir, se enfeitar um para o outro, no bom sentido, seduzir um ao outro, ter o seu momento de intimidade com prazer, sem precisar desse tipo de coisa. Olha, Karina e André, eu quero agradecer a vocês por essa presença aqui no nosso programa. A gente vai ter que encerrar o programa de hoje. O tema paternidade responsável terminou com a gente abordando questões aqui matrimoniais, porque um matrimônio que vive com saúde, de forma saudável, a sua união certamente vai gerar filhos saudáveis. Isso também é paternidade responsável. Então, quero agradecer a vocês pela presença aqui em nosso programa, neste mês de agosto, dedicado à família. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, êxito cada vez maior em tudo que estão fazendo hoje pela igreja, pelas famílias, pelas pessoas, pela própria família de vocês também. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Nós que agradecemos, somos sempre muito contentes de colaborar com a Canção Nova e aprender tanto com a Canção Nova o tempo todo, né? As fitinhas do Padre Jonas, os cassetes antigos, livro, Uma Mulher em Sintonia. Foram formados com aquelas cassetes. Acampamentos no barro, sim. Rádio AM custando sintonizar. Sara e Tobias, as fitas cassete. Puros como Sara e Tobias, a famosa palestra Então vocês dele, também né? são filhos espirituais Sim. do Padre Somos Jonas. filhos. A nossa conversão, a minha conversão particularmente, se deu com a Canção Nova. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Prazer muito grande. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais? Eu tenho redes sociais, todas são A.L. Parreira, de André Luiz Parreira. A.L. Parreira, tanto Instagram, como Facebook, como YouTube, é tudo A.L. Parreira. Os livros de vocês estão nas editoras Quadrante e Pios. Acha nas lojas de internet, acha nas editoras. Tá aí. Até a próxima, se Deus quiser, hein? Se Deus quiser. E levem lembranças aos meninos. Muito obrigado. Aos que estão em casa, aqui o João está aqui, que pude conhecê-lo. As meninas que estão na vida religiosa. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E a você de casa, que presentaço foi este, não é? Grande abraço para você. Mas olha, multiplica esse programa. Manda para um monte de gente. Pessoas serão transformadas. Casamentos, maridos, mulheres, certamente, certamente. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no novo Além da Notícia.